Nós estamos aqui no bate-papo com o abençoado Davi José. A gente vai falar sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé, porque os dias de hoje requerem muito contato com a palavra de Deus. Eu vou fazer alguns questionamentos para ele e depois eu vou colocar isso aqui nos nossos canais. Davi, o que você acha da igreja hoje? A igreja hoje, com toda a modernidade, corre alguns perigos, alguns riscos. A igreja do passado era uma igreja que tinha um comportamento e um compromisso com Deus, me parece maior do que hoje. Então, a igreja hoje tem muita distração, tem muita coisa que pode envolver o crente e tirá-lo, né, da presença de Deus. Há muitas filosofias, muitas narrativas, muitas ideologias que não pertencem à palavra de Deus. Isso também está afetando a igreja hoje. Eu concordo. O certo, existe um movimento aí que restaura a igreja antiga, né? E acho que isso vai trazer muitos frutos, porque fica totalmente baseado na Bíblia, não é? Então, toda vez que você for no princípio, você vai acertar. Qual é o princípio? Como que a igreja começou? Ela começou buscando a Deus. O que Jesus falou para os discípulos? Ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Então você sabe onde é a base. E uma coisa que a igreja está fazendo pouco, eu não vou dizer que não está fazendo, mas está fazendo pouco, é a oração. Dedicação à oração. Há muito trabalho, há muitas atividades, muita atividade, né? Não só do cristão, mas do nosso dia a dia. Certo. E isso tem tirado o nosso tempo com Deus, porque se você quer uma base, você precisa ir para o princípio. E o princípio é o que Jesus fez. A igreja não saiu pregando depois que Jesus treinou os discípulos. Não, eles foram treinados com Jesus quase 3 anos, e depois disso eles foram para Jerusalém, e lá eles tiveram que ser revestidos de poder, para depois Pedro sair e pregar. O evangelho não dá para pregar na força do braço, na força humana. Tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. O que o crente busca hoje? O crente de hoje, não o crente do passado. O crente de hoje busca o que na igreja? Veja bem, se você marca um trabalho de oração, quantas pessoas vão? Agora, se você marcar um trabalho com algum homem que Deus está usando, e Deus tem os seus vasos, tem as pessoas que ele usa, e aí sabe que vai ter revelação, vai ter... E Deus faz mesmo, eu não estou dizendo que Deus não faça, mas quando você faz esse tipo de trabalho, as pessoas vão atrás de cura, elas vão atrás de bem-estar, elas vão atrás, né, das coisas materiais, mas elas não querem buscar isso no princípio, que é justamente o joelho dobrado. Parece uma coisa, até alguém pode dizer, mas eu estou até perdendo tempo. Não se perde tempo de joelhos na presença de Deus. É verdade. Eu até fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre o crente de igreja. Porque ele sai do culto, ele sai da reunião, parece que são duas pessoas diferentes, né? Sim. Ele esquece que ele está perante Deus, que está assistindo tudo isso. Exatamente. E o Espírito Santo de Deus, teoricamente, é que está habitando dentro dele. Então eu estou aqui, né, nesse ambiente, né, e Deus está aqui comigo. Tá. Deus está aqui comigo. E outra coisa, nós temos que ser o testemunho, né? O que nos afasta de Deus é o pecado. Você pode estar onde você estiver. Se você não está em pecado, Deus está com você. Essa é a linha para mim. A igreja protestante está muito dividida. O quanto isso prejudica a verdadeira obra, que é levar o evangelho, exaltar, orar e glorificar a Deus. O quanto isso atrapalha, porque as igrejas que estão muito divididas, elas acabam focando muito na bênção, né? Isso. Mas vamos lá. É que a bênção faz parte. Mas vamos lá, eu tenho uma definição para isso. Eu tenho entendido que Deus usa o sistema. Todos os sistemas Deus usa. Mas nem todo o sistema está em Deus. Tá. Então, veja bem, o sistema não é ruim. Não o sistema ruim. Veja bem,
Precisa ter um sistema, precisa ter uma ordem. Precisa ter pastor, precisa ter presbítero. Quem fez isso foi Deus. Foi Jesus que montou isso. Sim. Foi Paulo que mandou obreiros para as igrejas ali, que precisa colocar ordem. Tá. Tem um texto ali, acho que em Timóteo. Então, precisa ter ordem. Então, o sistema, né, o homem que é chamado por Deus, às vezes ele sai da presença de Deus. E aí ele usa o sistema para mal. Mas o sistema é de Deus. Então, eu defino assim, né? Deus usa o sistema, mas nem todo sistema é de Deus. Tá. Ponto. Outra coisa ponto 2, a igreja sai de dentro da igreja. Não adianta você falar, eu vou sair da igreja. Tá. A hora que você sai da igreja, os famosos desigrejados, eu tenho uma definição para isso. Então, isso é muito perigoso, porque eu não sou igreja, eu sou membro da igreja. Tem crente, tem pessoas que acham, né, porque algumas pessoas vão repetindo, mas eles não olham para o texto bíblico. Nós somos membros, nós não somos a igreja. Aliás, nós somos a igreja, eu não sou igreja. Sim. A igreja não está no indivíduo, Tá. ela está no coletivo. Então, nós somos igreja. Então, eu sou membro. Um membro, quando ele está desligado do corpo, vamos usar o corpo humano. Se me cortar a mão aqui, deixar em cima da mesa, o que vai acontecer com a mão? Ela vai definhar. Ela vai definhar. Em bons momentinhos, ela vai até esboçar o movimento. Mas... Por quê? Agora vamos para São João 15, né? A videira verdadeira. Nós estamos enxertados na videira. A partir do momento que você corta o galho, a ceifa não corre mais. Sim. Há uma separação. É muito difícil. É difícil você ser crente no meio dos crentes, mesmo com toda a dificuldade, você imagina fora. A luta é muito maior. Porque, queira ou não, a igreja, ela caminha junto. Tem pessoas que estão precisando de ajuda? Tem. Na igreja, quem busca na igreja pessoas perfeitas, não vai encontrar. Porque só Cristo é perfeito. Então, o que acaba acontecendo? A igreja está cheia de ex. Né? A igreja está cheia de ex. Então, os ex, aqueles que eram prostituto, hoje não é mais, roubava, não rouba mais, não é isso? Exato. Nós somos tudo ex. Ele não veio pro sarado, né? Exatamente. Então, ele veio resgatar. Então, quem olha para a igreja, né, e veja, puxa, tem tanto problema lá, então vai lá e busca você a Deus, fala assim, no meio deles eu vou fazer a diferença. Porque a igreja sai de dentro da igreja, porque os que estão fora da igreja já não sobem, já não vai estar com Cristo. Né? E Jesus disse para Pedro, que você desligar aí, vai ser desligado no reino dos céus, isso é bíblico. Né? Então, eu vejo isso com bastante serenidade, com bastante tranquilidade. Você vai ver narrativas, você vai ver pessoas colocando, porque somente a questão financeira, a questão econômica, para mim é deturpado. Né, daria aí um outro bate-papo se a gente fosse falar aqui sobre São Lucas 16, e para mim aquele texto define muito, Jesus define muito riqueza ali, como tratar o dinheiro. Né? O dinheiro que o pessoal prega do Velho Testamento não é do Novo, a riqueza que está lá não é do Novo Testamento. Então aqui tem uma série de definições, né, sobre esse tema. Eu falaria... aí daria aqui mais umas 2 horas para a gente falar só sobre esse tema. E seria motivo até de polêmicas, né? Porque, na verdade, foi o Mamon, que é o que se define como, né, o Deus da riqueza, foi o único Deus que Jesus trouxe para o nível dele. Falou, ou você me adora ou você adora Mamon. Tá. Então a minha vida não é regida pelo dinheiro, é regida por Cristo. Aí agora, para entender isso, aí precisaria de um outro bate-papo. Sim, é verdade. Agora, o real compromisso com Deus. O real compromisso com Deus. Vamos para a Bíblia. Quando Daniel estava lá, né, nos caldeus, lá na Babilônia, o que definiu Daniel? Tem um versículo lá, bem no começo de Daniel, que é interessante. E diz assim, propôs Daniel no seu coração. No nosso coração. Não se misturar, né, com o manjar do rei. A gente define isso como mundo. Por que eu sou o que sou? Por que me define? Me define porque eu coloquei no meu coração. Eu vou servir a Deus. E aquilo que eu disse, que separa o homem de Deus é o pecado. E a partir do momento que você propõe no seu coração, eu não vou pecar.
ainda que nós sejamos falhos. E aí a Bíblia diz assim, olha, se pecares, tens um advogado. Uma coisa é você pecar e permanecer no pecado, e a outra coisa é você pecar, se arrepender e voltar no caminho. É assim que eu vejo. Mas eu propus no meu coração, então eu posso andar onde for, eu propus no meu coração não participar da mesa, né, do rei, do manjar. E isso é tido como mundo. Né? Nós vivemos nos mesmos espaços, mas uns em pecado e outros em santificação. É o mesmo espaço. Você vai, por exemplo, numa academia, tem propósito e propósito. Alguém vai lá para ter um shape bonito, para ter, né? Alguém vai lá por causa da saúde, que é o meu caso. Entendeu? Eu venho porque eu tenho saúde. Mas alguns vêm para prostituir. Eu não venho para prostituir. Alguns no mesmo ambiente estão buscando o pecado. E eu estou buscando adorar a Deus. Então, aonde você estiver adorando a Deus, se você não estiver em pecado, é isso que Deus quer de você. Amém. E aí é onde nasce o compromisso. Eu estou falando tudo isso para responder. Sim. De onde vem o compromisso? Vem do coração. É você que define. Não é a igreja, não é o pastor. É você, pela palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Né? E aí você coloca a palavra de Deus no seu coração. E aí o salmista diz assim, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É daí que nasce o compromisso. Ele é individual e não interessa onde você esteja. Quando você coloca no coração, Deus vai lá e vai te honrar. A salvação é individual. A busca é individual. A busca é individual. A Bíblia é a única caminho, porque Deus tem compromisso com tudo que está ali. Muitas pessoas falam assim, homens escreveram a Bíblia. Alguém tinha que escrever assim. Deus usou esses homens. Mas existe o Espírito do Senhor ali dentro. Eu não sei se, né, quem estiver nos ouvindo sabe disso, mas a formação bíblica é um milagre. Não sei se você já leu sobre isso. O primeiro evangelho a ser escrito foi o São Marcos. Sim. Né? E aí você tem o evangelho de Lucas, que é o completo, que foi escrito tudo, praticamente ele foi revendo tudo e foi escrevendo pelos relatos. Mas os textos, os livros, mesmo escritos por autores diferentes, eles têm 70%, 60% de palavras que são que você consegue enxergar em um texto e no outro, sendo que um escreveu em um momento e o outro escreveu em outro momento. E só isso por si só, a Bíblia é um milagre. Exato. E muitas pessoas querem separar o Antigo do Novo Testamento. Eles estão ali, né? Só que tem uma coisa, tem um problema. Aí tem um problema. Aí eu vejo um problema. Nós não somos judaizantes. Por quê? Porque houve uma separação. Né? Então, o Velho Testamento, Jesus veio para os seus, né, o recusar. Então, o que acontece? Os judeus, eles recusaram a salvação. Se eles tivessem aceito, talvez nós não teríamos salvação. Mas Deus é tremendo. Por que os gentios foram salvos? Porque os judeus recusaram. Jesus o lugar veio para eles. Tá, nossa história está intrínseca no Velho Testamento. Tá, mas as promessas do Velho Testamento não servem para nós. Não serve para nós. Onde colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. Isso é lá no Velho Testamento. Por quê? Porque lá o governo era outro. Lá a promessa é para a terra, sempre para a terra. Quando você vem para o Novo Testamento, Jesus chega falando em céu e inferno. Sim. Ele não está recusando nos dar as bênçãos materiais, mas ele diz assim, com tribulação. E outra coisa, eu não vou poder também se aprofundar. Jesus nunca fala do cosmos, a não ser quando ele vai condenar. Quando ele fala do príncipe desse mundo. Né? E quando ele vai salvar. Né? Porque o Senhor Jesus veio, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse mundo que Jesus salvou são as pessoas. E por que está o mundo cósmico? Porque não interessa o que você faz, o sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado. Aí tem uma coisa interessante, porque Jesus nos recomprou. A redenção é uma recompra, porque nós já éramos dele. Pecamos lá, né? Adão pecou. Então, quando Adão pecou, o diabo, né, tomou posse, porque Deus disse para Adão, por tua causa, Adão, a terra é
maldita. Certo. Então essa maldição Jesus quebrou na cruz do Calvário. Porém, Jesus disse assim, ó, eu não vim aqui para vocês terem uma vida boa. Não é mais terra, é céu, inferno. E aqui tem bênção, mas com tribulação. Né? Exato. Olha, o bate-papo foi muito gostoso. Daria para estender, porque é um assunto tão maravilhoso, tão profundo. Mas quem sabe a gente faz outro, né? É isso aí. Esse aqui é meu irmão. Eu queria me apresentar, posso? Sim, até vou falar. Esse aqui é meu irmão. Davi José. Olha a bênção do nome. Eu vou deixar ele apresentar para você. Eu sou o pastor Davi José, eu pertenço ao Ministério do Belém com muita honra e sou pastor setorial em Cidade Pava. Cidade Pava, extremo sul, pertinho lá de Guarapiranga. Né? Nós temos ali um trabalho, né? Ali na rua Taquandava, 1009. De repente, quem aí nos ouvir, de repente está ali perto. Nossa. Você pode procurar esse endereço. É uma bonita igreja ali, onde Deus tem nos abençoado muito. Será um grande prazer te receber lá. Você vê, nós viemos aqui cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, mas não deixamos de cuidar e bombar o nosso espírito. Amém? Agradeço por você estar assistindo. Deus abençoe e quem sabe tem um novo vídeo. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado.